Olá, meu querido, olá, minha querida, que satisfação continuarmos aqui na nossa vida de Cristo. Estamos falando. No vídeo anterior, nós falamos que José estava a ponto de deixar Maria porque, segundo a lei, ele estava correto, ele era, a palavra usada no original é dikaios. Dikaios é uma palavra técnica utilizada pelos judeus para confirmar que ele teria todos os motivos de deixar a sua mulher. E outro detalhe interessante que fica oculto aí no Novo Testamento é que como é que José ficou sabendo que Maria estava grávida? O fato é que na religião, na religião dos judeus, no costume dos judeus, uma moça desposada não poderia falar com um rapaz antes do casamento. Mas eles tinham o chamado amigo do noivo. Esse amigo do noivo é que fazia a ponte de ligação entre os dois para que os dois pudessem conversar. Com certeza uma terceira pessoa ficou sabendo dessa situação, foi o amigo do noivo, que teve que trazer para José a notícia de que Maria estava grávida. E aí com isto, nossa, ficou numa situação muito difícil. Ou eu fico com ela como filho de um outro, ou eu fujo e não deixo ela ser apedrejada. Aliás, ela seria apedrejada de qualquer forma, essa é a verdade. Mas, enfim, José aceitou a sua mulher, ela não a conheceu antes dela dar à luz ao menino, ao filho Jesus Cristo, Jesus. E naquela ocasião, quando eles foram para o recenseamento, ela deu à luz em Belém, porque José era de Belém. Então, o que aconteceu? Naquela época, os imperadores, e lembra que Israel estava sob dominação romana, os imperadores, para saber quanto eles poderiam lucrar nos impostos, eles mandavam fazer recenseamentos, que às vezes de 10 em 10 anos, faziam recenseamentos para ver quantas pessoas eles tinham agora no império. E de quantas pessoas eles poderiam, por exemplo, cobrar na Palestina. Então, quando foi ordenado um recenseamento, José, e o detalhe, as pessoas elas eram recenseadas segundo o seu local, onde eles viviam. E José, então, foi para Belém para então poder se recensear. Ali também ele pagaria o tributo, porque não era só apenas dar um nome, como o recenseamento que a gente faz aqui, a pessoa vem na nossa casa e toma informações a nosso respeito. Não, ele pagava o imposto ali na hora. E com isso ele teve que pagar o imposto para ele, o imposto da mulher, mas provavelmente Jesus veio nascer num lugar muito humilde, porque, segundo alguns estudiosos, a família de Jesus ficou profundamente desapontada a família de José ficou profundamente desapontada com ele pelo fato dele ter se casado com uma menina que não era virgem, de acordo com a interpretação deles, porque não teve provas da virgindade. Daí então ele ficou sozinho na família. Tudo isso por amor a Maria e pela revelação que ele tinha recebido de que o que estava em Maria tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Então ele foi para Belém e lá nasce o menino. O interessante também é que nesse momento, quando Deus quer dizer e falar e manifestar a sua vontade, nada pode impedi-lo. Já na religião da Mesopotâmia, havia religiões que apontavam para um momento quando em Israel nasceria o grande rei. Olha que coisa tremenda! Aqueles magos, na verdade, eram estudiosos das estrelas, não vamos dizer astrônomos e nem astrólogos, mas talvez alguma coisa entre os dois, que os trouxe até a Palestina para que eles pudessem ver aquele
que era o chamado rei dos judeus. E eles vieram, adoraram ao Senhor. É interessante, né? Porque diz lá que eles, prostrando-se, o adoraram e ofereceram ouro, incenso e mirra. Essa palavra prostrar no original é a mesma palavra, preste atenção, que as pessoas olhavam o cachorro quando ele se abaixava e balançava o rabinho. Ou seja, um sinal de completa submissão e ao mesmo tempo alegria por estar ali perto daquele que o cachorro considera o seu dono. Era a palavra proskenosuken. Eles se prostraram, mas com esse sentido, com esse espírito, e trouxeram para a família de José ouro, incenso e mirra. Podemos encontrar sentido nessas dádivas que os magos trouxeram do Oriente para Jesus, mas é especialmente o ouro que permitiu que José saísse da Palestina, saísse da terra de Israel e fosse para o Egito. Veja que Deus é um Deus de muita providência. Ele fez com que trouxessem ouro e o que eles trouxeram, atenção, nos presépios aparece a pessoa trazendo um potinho, um potinho de ouro, um potinho de incenso, um potinho de mirra, né? Mas a verdade é que eles trouxeram foi uma abundante oferta. Nenhuma pessoa, nenhum rei, nenhuma comitiva compareceria perante um rei com um potinho. A gente vê isso, por exemplo, quando a rainha de Sabá veio visitar Salomão e trouxe ouro em abundância para Salomão, e os demais que vinham visitar um rei traziam, não é porque o rei tinha necessidade, é porque entendia que o rei era merecedor daquela honra. Então, quando trouxeram o ouro, o incenso e a mirra poderia ser utilizada para venda, para comércio. A mesma coisa o incenso e o ouro, especialmente o ouro, eles trouxeram, aquilo já era providência de Deus, porque Jesus teria que sair da Palestina, e você sabe, eles foram para o Egito, e lá no Egito nunca os judeus foram bem recebidos. Porque, primeiro, os judeus usavam barba e os egípcios nunca adotaram a barba. Além disso, a maioria dos judeus era camponês, pastor, e os egípcios detestavam os pastores. E não apenas isso, havia uma má recordação de tudo que ocorrera no Egito por causa dos judeus, por causa dos hebreus, das pragas que Deus visitou no Egito e que nunca foram esquecidas por aquele povo. Ao mesmo tempo, o Egito, naquela época, especialmente a cidade de Alexandria, era famosíssima. Nós não sabemos ao certo para onde Jesus foi quando ele foi para o Egito. De sorte que ele pode, inclusive, ter ido para Alexandria para, durante alguns anos, ficar até que Herodes morresse e eles pudessem voltar. E só estavam esperando a ordem de Deus. Mas foi aquele ouro que ele recebeu que permitiu com que José pudesse manter a sua família. Eu não estou dizendo que José ficou de pernas para o ar no Egito, até porque todos os homens ensinavam os seus filhos a profissão. E José era carpinteiro. Jesus era carpinteiro porque aprendeu a profissão do pai. E José era carpinteiro porque também aprendeu esta mesma profissão do seu pai. Então, lá no Egito, com certeza, José usou a sua profissão para se manter, mas ele tinha recursos. Deus providenciou recursos para que ele pudesse se manter e manter a sua família. E aí a gente pega os primeiros momentos da vida de Jesus. Que situação difícil, né? Que tensão. Como o adversário tentou acabar com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos continuar contando essa história no próximo vídeo. Fica com Deus, meu irmão. A paz de Cristo sobre a sua vida. Compartilhe esse vídeo
com muitas pessoas e assim vamos construir o reino de Deus em muitos lugares. Fica com Deus, meu irmão.